Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chamão Podcast. Eu estou muito feliz de ter vocês ali do outro lado. Eu estou aqui mais uma vez com a minha grande equipe, a Kalima de estúdio ali a cuidar do vídeo e a Joey a garantir que a gente tenha uma audição saudável. Então, você é o nosso convidado especial a ficar conosco, a conhecer mais uma história inspiradora, mais uma pessoa extremamente interessante que vai te atiçar a curiosidade para enxergar o mundo com outras perspectivas. Então, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal e partilhe esse link com um amigo seu. Se você está vendo esse vídeo logo na estreia, se você é uma boa pessoa que está vendo esse vídeo logo na estreia, então você tem a grande missão de partilhar esse link pelo menos com 3 pessoas. Que eu tenho a certeza que você estará ajudando as pessoas a mudarem um pouco de perspectiva, a pensarem um pouco fora da caixa. Mano Vasco, seja bem-vindo. Muito obrigado. E pronto, é um prazer estar todo aqui. Para aqui um estúdio especial, e pronto, gente especial também. Ser aqui contigo, não sei se para a Costa, né? Não, fala mesmo, é para me chamar de dengue. Puta, só puto mesmo já? Tá bom. O Mano Vasco veio do mesmo bairro que eu cresci vendo ele como mano a interagir aí com meus irmãos mais velhos, e é uma enorme bênção, uma enorme, assim, dá uma honra, dá um prazer enorme enxergar até hoje, dizer, ele veio do mesmo bairro que eu, veio lá mesmo nos catimbolhões, lá nos lixos, mesmo onde a gente saiu, e hoje a gente pode ter aqui alguém como modelo em que se inspirar pela forma de pensar, pela forma de enxergar o mundo. Então, Mano Vasco, para quem não te conhece, quem é Vasco? Para falar do Vasco, acho que para qualquer uma pessoa falar de si é uma tarefa muito, mas muito difícil. Seria bom que as pessoas falassem de mim, mas como deve-se imaginar, uma entrevista como essa, uma conversa gravada como essa, vamos se considerar, não seria de bom grado, digamos, se por acaso não tivesse que me identificar. O Vasco é quem? O Vasco é um rapaz que pelo bairro cresceu, pronto, desenvolveu a vida, ambicioso, na verdade, andou pelos cachobuim, tal como ele disse. O Costa é alguém que eu vi crescer, naturalmente, não sou lá muito mais velho, mas pronto, ainda vi crescer, sim senhora. E pronto, por força de circunstâncias felizes e infelizes, temos estado a trilhar a vida. Mais uma vez digo, é uma honra estar aqui a falar convosco e pronto, sinto-me bem. Naquilo que for, ou seja, estiver ao meu alcance, tenho certeza que vamos por aqui na mesa e vamos debruçar sobre isso. Sim, senhor, nós vamos cavar tudo. Vamos cavar tudo. E vamos começar já com onde o Mano Vasco saiu. O Mano Vasco é da Lixeira. Certo. Sim. E o que é que pode nos dizer da Lixeira? Porque tem muita gente vendo aqui esse podcast e nem está a fazer ideia de que bairro é que a gente está a falar. Certo. O bairro 27 de Março. O que é que esse bairro te diz hoje? Hoje que o Mano Vasco já conheceu outras realidades, não é? O que é que o Mano Vasco lembra de bom tom que inspirou-lhe esse bairro hoje? Ou seja, assim, se eu... Permita-me com todo o respeito, né? Se eu disser, eu fui ao bairro 27 de Março, quer dizer, já nascido, vamos assim dizer, é importante que eu diga onde eu nasci. Sim. Eu nasci na Bela Vista, hoje no atual prédio de BFA. E, como disse, em algum momento, por circunstâncias infelizes, vimos-nos, né, assim, a minha família e todo, ao mudar-se para o 27 de Março. Era muito miúdo, tinha 9, 10 anos. E foi muito bom, por acaso, né? Aprendi a lidar com muita gente e que eu carrego com eles comigo até hoje, né? O bairro 27 de Março é o quê? É um lugar, digamos, tal como o meu amigo Eduardo Ngumbe diz, o vilarejo, né? Eu prefiro que muitas vezes se trate assim, né? O nosso vilarejo, o bairro 27 de Março, é um lugar, digamos, enigmático, entender? A dada altura foi encarado como um lugar lá do lixo. Sim. Está lá a lixeira, né? O próprio nome também não ajuda. Assim, ter aí um bairro com o nome de Lixeira. A gente começa a pensar, olha, eu faço muito uma postagem ali, tem uma frase que eu repito várias vezes, que que da lixeira vem coisa boa. Sim. Então, eu vim, nesse caso, vim do lixo. Sim.
Eu sou um produto reciclado, né? Exatamente. Eu sou um produto reciclado e eu tenho orgulho disso, não me envergonho, naturalmente. Em algum momento, sim, já nos sentimos, digamos, há alguns anos bons atrás, quando falasse vive na lixeira, pô, meu irmão, ficava já com o pé para trás. Né? Yeah. Todo mundo queria falar Bela Vista, Campão. Eu mesmo, quando fiz a nona classe no Colégio Gustavo, em Fiel, nunca aceitei que eu viesse do bairro da lixeira. Yeah. E por conseguinte, digamos aqui, é tanta ignorância que chega a ser burrice. A minha mãe pagava o transporte, que saía, quer dizer, eu saía a pé da lixeira, apanhava o transporte na Bela Vista só para não vir me pegar na lixeira, tá entendendo? A minha mãe pagava o transporte. Yeah. Porque lixeira, meu irmão, lixeira, pronto, era o lixo mesmo. Estás a ver? Era lá o sítio menosprezado e ninguém queria se dizer que eu vivo na lixeira. Okay. Tanto é que, não fugindo muito do assunto, os nossos mais velhos já diziam muitas vezes, quando iam ali no INEM, companhia, pá, eles já andavam aí com os calçados que eles usavam na escola, andavam na pasta de chão de chinela. Estás a ver? Já na escola que pediam já aquele sapato aí, e como estavam à noite, o sapato preto pintado com cal para parecer branco, assim, bem fixe. Estás a ver? Mas, quer dizer, é algo que não parte de nós. Mas esse estigmatismo... É uma herança. Sim, esse estigmatismo. E eu faço essa questão por causa mesmo disso. Porque eu hoje, por exemplo, já não estou mais na lixeira também. Sim. Mas eu percebo... Já vês o tom com que te referes, já não estou na lixeira. Não, eu já não estou mais na lixeira também. Mas eu lembro, né, claro, que tem muita coisa boa lá. Certo, sim. Muita coisa boa. Mas uma coisa muito interessante... tipo, eu acho que a cada bairro acarreta lá os seus valores, os seus hábitos e costumes ali dentro. Certo. E muitos deles, mesmo você não estando lá, você acaba levando quase a vida toda. Tá então, lá. eu queria saber, hoje, Sim. não é? Hoje, que já é um homem viajado, já Certo, graças conhece a várias Deus. experiências. Quais são os hábitos ou costumes que você ainda consegue identificar que não, isso veio lá da banda, isso é lá da banda? Epá, essa tal etiqueta de ter, quer dizer, fugir um bocadinho daqueles seus princípios básicos de etiqueta na mesa e tal. Nós queremos... A cuta, nós queremos a cuta. Queremos a cuta, é isso. Nós queremos a cuta, queremos comer no nosso prato, mas olhar para o outro, tirar um bocadinho dele e pôr para o nosso, tá percebendo? Exatamente. É algo... A gente vai nos segurando, mas você tá aí, tá vendo? Tá aí, olha o imã, tá vendo? O campo magnético tá ali, mas pronto, tem que me segurar. Diz o meu colega, há vezes que a gente tem que parecer gente, então a gente parece gente, mas não. Tudo bem, só para dizer coisas, mas ainda assim, né, digamos, a lixeira como tal, né, o 27 de março para muitos hoje, né, deu-nos uma lição, digamos, de não encarar o lixo como lixo, muitas vezes, perceber? Não encarar o lixo como lixo. Devemos encarar o lixo, o chamado de lixo, como algo reciclável. Até porque o lixo, muito bem aproveitado, serve para muita coisa. Sim. Serve para muita coisa. Então, pronto, fomos tão abençoados, né? Em algum momento eu também fiquei chateado, éramos muito mais novos, ficámos chateados com a nossa mãe, como é que é? Vamos tirar daqui, vamos levar lá. Por que então? Porque naquela altura a Bela Vista era bem mais urbanizada do que... Na Bela Vista você não podia... Não é que eu diga isso por sentir superior, não. Não se podia, naquela altura, na Bela Vista, digamos, você não podia, não via tia fulana, não. Era dona fulana. Eu ouvi pela primeira vez, tipo, a chamarem tia Rebeca na minha mãe, na lixeira, porque era dona Rebeca. Tá entendendo, né? Vamos falar também aqui um pouco da nossa querida dona Rebeca. A minha mãe isso, a minha mãe é a dona Rebeca. Agora, tia Rebeca, pronto, enfim, a gente aceita, é o meio, né? Sim. E a Lixeira é um bairro muito interessante. Eu gosto de dizer que é a capital do Lobito. É a capital do Lobito. Sem dúvida. Porque, tá a ver, nós estamos a falar aqui e eu não sei em que tons ou interpretação você vai perceber essa nossa abordagem sobre a Lixeira, mas na verdade é isto, é que é um bairro muito interessante, como qualquer outro bairro tem lá seus pontos positivos e negativos, mas que é muito divertido, é muito divertido, tanto que é muito difícil sair da Lixeira.
É muito difícil. Você vê que... Você até sai, ela te segue. E tu vês que muita gente que poderia muito bem abandonar a lixeira e viver no melhor lugar. Eu estou falando o melhor lugar do mundo, não é até o melhor lugar da Angola. Mas, pessoal, melhor lugar do mundo, mantém certo. mesmo a moradia lá. Eu gosto de dizer que estou temporariamente fora da lixeira. Muita gente diz, mas você saiu da lixeira, mas fica falando ainda nós lá da banda, como se estivesse lá da lixeira. Não, eu sou mesmo da lixeira, tá a ver? Então, é questão de tempo e a gente volta para lá com certeza, porque eu adoro aquele bairro. Certo. Mas, tocou ali num assunto, vamos já entrar agora aí a falar um pouco da tua trajetória. Disse certo. que por uma infeliz situação teve que sair da Bela Vista para a lixeira. Sim. E para entendermos mais ou menos o seu presente hoje, vamos falar um pouco do passado. Vamos ver como é que o Vasco foi formado, não é? Quais são os acontecimentos da tua vida que tu achas que moldaram a tua personalidade hoje, não é? Quais foram os acontecimentos que você hoje encara e diz, foi depois desse acontecimento que eu tive que adotar certas atitudes? Certo. Primeiro partimos, devo dizer que, pronto, né? Eu sou órfão de pai desde os 5 anos, praticamente vi o meu pai muito fuscamente. Tenho uma imagem do meu pai, tenho mais o som da voz dele gravada na minha mente do que o próprio rosto, está a perceber? Yeah. Vou vendo assim algumas fotografias e tal, mas não, a convivência como tal foi muito débil. E nessa altura tive a honra de ter uma mãe que é mãe no verdadeiro sentido da palavra. A minha mãe é talvez a mãe que todo mundo gostaria de ter. Por quê? Porque, digamos, o meu pai morreu, deixou-nos em 92, 93, nas caramuças. Hoje a gente sabe, né? A gente lê, né? Na história das caramuças. E a minha mãe teve que pegar o leme do barco. Okay. Certamente que, como professora, da altura tendo 4 filhos, não foi muito fácil, não foi fácil. Então, a minha mãe teve que adotar, digamos, o papel de mãe e pai, mas batendo sempre que for necessário, bater o muro na mesa mesmo. A minha mãe, muita gente diz que é má, mas pronto, em algum momento também chamei que minha mãe é má. Mas foi muito bom ela ter sido o que foi, naturalmente, para que eu me tornasse hoje o que sou. Sim. Eu sou grato a isso, está a perceber? Então, a minha mãe, diferente, digamos, né? Diferente provavelmente das outras, a minha mãe teve uma visão muito para além. Quando ela entende que, pronto, meus filhos estão a crescer e ela vai precisar de algumas raízes mais longas, você vê? Então, ela entende que devia desfazer-se do nosso apartamento na Bela Vista e vai lá para o bairro 27 de Março. Okay. Aí começa tudo. Ensina-nos o básico. Aí ela ensina-nos que, pronto, a história do pai terminou aqui, o pai que dava tudo, o pai que tínhamos dado de tudo pouco, tá vendo? Tanto é que eu escrevi um bocadinho, acho que é uma semana atrás, o meu irmão mais velho era tido como o Apoçoca. O Apoçoca, lá, um dos irmãos dos Amões. Os Amões, família Amões mesmo. Sim. O Apoçoca era um dos tais que tinha lá muito dinheiro em companhia. O meu irmão mais velho era tido como o Apoçoca, por quê? Muito novo, pois embora estão a falar de mim, mas eu não consigo falar de mim sem falar do meu irmão. Está entendendo? O meu irmão teve o privilégio, nós tivemos o privilégio do pai dar tudo. E no seio de alguns amigos da época dele que não tinham tudo, então ele foi apelidado naquela altura ao Apoçoca. Então, quando a mãe tira-nos da Bela Vista para o 27 de Março, transmitiu-nos a informação de que a história do pai terminou aqui, agora começa a nova jornada. E como é que foi? Ter que aceitar essa realidade. Tu eras muito menor naquela época, mas consegues mais ou menos ter uma memória de qual momento é que você sentiu esse impacto? E o pai foi. Não, quando as coisas faltaram em casa. Quando as coisas começaram a faltar em casa. Lembra de um episódio específico em que você se lembra que, olha, por exemplo, nesse dia eu percebi que Sim, eu percebi, quer dizer, eu estava a ver assim os zooms em companhia, o pai foi, mas quando eu lembro que eu estava a fazer, acho que é primeiro, muito fusco, mas eu vinha da escola, no Quimbanda, vinha da escola e, por conseguinte, encontrei a minha avó, que é a mãe do meu pai, a chorar. A minha avó, mãe do meu pai, tinha uma voz, meu mano, é uma voz
muito grossa, muito, mas muito grossa. Eu senti um ecoar naquele corredor da nossa casa. A avó por aqui a chorar. O que era? Quando ela disse o Vasco foi. Meu pai foi. Por isso é que, atualmente, propositadamente, o meu nome no Facebook é o Vasco Luís Weia. Vasco Luís Weia, meu pai chamava-se Vasco Luís José. Vocês vê? Então, Vasco Luís Weia que veio, quer dizer que, independente dele ter desaparecido, ainda está de volta, o Weia. É o propositado. Eu não acredito muito na obra do acaso. Para mim, tudo é propositado. Tudo tem um propósito. Então, é uma forma de homenagear todos os santos dias do meu pai. Nunca me senti órfão. Porque eu sinto que eu tenho-lhe ali e pronto. Mas ainda assim, a minha mãe fez como? Levou-nos para lá, dava-nos o básico, transmitindo-nos que a vida agora é esta, começa assim, faz assim, assim, pronto, e vamos seguir ali. E foi fundamental, mais do que coisa, é a vara pesada que ela teve. Sim, a disciplina. A disciplina. Mas mais do que isso, é a visão que ela teve de forma de educação acadêmica. A minha mãe nunca nos levou-nos à escola, ou seja, há um dado muito importante. Nós fomos para a escola já sabendo ler e escrever um bocadinho. A minha mãe sempre fez, para todos nós, até alguns netinhos ainda apanham, a minha mãe sempre faz a questão de que tu vais para a escola já tendo noções básicas daquilo que eu ensino como tal. Então, tendo como base isto, apesar de a gente termos ido às escolas básicas normais, a partir do momento que eu comecei a quinta classe, eu fiz a quinta classe, quinta e sexta e a sexta classe, na Nossa Senhora da Sabedoria. Sim, ali Alto Liro, né? Alto Liro. Sim, no Alto Liro. Mas é que é propositadamente para ter princípios católicos. Olha, é mesmo ali onde eu queria chegar. Eu queria chegar mesmo quando se referiu a uma educação com disciplina. Certo. Eu sei que naquela época, no início dos anos 2000, a partir da década de 90, houve uma incidência muito forte da Igreja Católica aqui em Angola. Certo. Talvez antes, eu estou a falar apenas do que a minha memória afetiva consegue me favorecer, de que houve projetos e por aí vai. Então, eu quero saber se essa educação extremamente disciplinada teve atrelada à religião, foi uma educação religiosa. Teve, sim senhora. Apesar de a gente estar a professar o catolicismo, que é o cristianismo naturalmente atualmente, a minha mãe vem da IECA, da IESA, minha mãe é de Galuquembe. Ok. Quer ver? Yeah. Então, ela tem essa cultura. O pai dela foi pastor em companhia, mas quando vai, está vendo? Né? Quando ela vai para o 27 de março, foi pesado. E na nossa área, foi. Pronto, então, minha mãe entendeu que nós devíamos ir para a sabedoria. Nós, né? Falo, meu irmão mais velho, pronto, nós todos fomos para a sabedoria. E deve saber, a sabedoria de 97, 96, era a sabedoria de sim senhora, meu irmão. Era mesmo, estava o Mano Bié, tinha professores, padres e madres que vinham em cima de ti. Você tinha mesmo de saber. Está a entender? E isso foi fundamental para mim. Tá a ver? Isso é que eu sinto falta às vezes. De livros, a falar um pouco dessa época, porque a gente não tem muita informação sobre a nossa realidade. Eu não me refiro à realidade, não tem nem passa pela plena cabeça, noção ou conhecimento de como eram as coisas anos atrás. Por acaso. E pronto, né? Passei por ali, Nossa Senhora da Sabedoria, que foi a base fundamental, né? Pronto, mais generalizado. Não, eu digo mesmo lá mesmo, tipo lá da zona alta, tipo, certo. Era muito fixe se houvesse mais pessoas a escreverem, a falarem. Eu sei que o tio Ivo, pronto, eu só tenho mais esse nome aí. Tem algumas obras aí feitas, mas faltam mais, porque essa realidade que estava a dizer, muitos jovens de hoje... Devo aqui confessar, eu não falava, não sei se por acaso aos meus, digamos, 10, 11 anos me convidasse para conversar sobre qualquer assunto, eu falaria. Não, porque era muito tímido, mas muito tímido. Até para minha mãe. Eu comecei a falar com a minha mãe escrevendo uma carta para ela. Ok. Comecei a falar com a minha mãe escrevendo carta para ela. Não sei se era também um bocadinho do medo que tínhamos com a mãe, né? Um bocadinho de trauma, mas eu falava com a mãe escrevendo carta para ela. É incrível, só talvez para realçar. A minha filha também começou a falar comigo escrevendo.
Uau. Estás a ver? Uau. Escrevendo para mim, está a ver? E está a transportar esse modelo educacional que recebeu? Eu faço questão, mas volta e meia é como se diz, né? Eu vou criar todas as bases, todos os princípios basilares, né? Vou dar sempre o que for necessário às plantas daninhas à volta, as plantas daninhas à volta. No final, ela vai decidir, ou eles vão decidir. Ok. Está a ver? Tal como nós, em algum momento, tivemos que decidir mesmo. O primeiro amor. Pronto. O primeiro amor, onde é que foi? Onde é que foi? É para um bocadinho controverso, pá. Sabedoria? Não, na sabedoria você nem sequer tem tempo de olhar sei lá, no quintal. Na Era rua. tão rigoroso assim, ao ponto de que você não podia conversar com uma Não, colega? você podia conversar, mas não podia ir para além daquilo, porque se te queixassem, havia o Mano Bié educava. A quem um dia, certamente que muita gente vai ouvir isso, quem fala do Mano Bié, era mesmo Mano Bié. Acho que na sexta classe, uma colega minha ousou fazer uma cábula e por debaixo assim do coisa, acho que é do colão, qualquer coisa assim. Yeah. Meu irmão, aquela colega, não vou cá dizer o nome, Sim. eu tenho dificuldade, um dos maiores defeitos meus é a dificuldade de esquecer. Eu não esqueço quase nada. Não, isso não é defeito, isso é muito bom. Não, quer dizer, defeito. Ô, Jorge, não querias ter um defeito assim? Tipo, não esquece quase nada. Eu tenho... Eu olhei para ti de propósito. Um dos, talvez, meu defeito é essa, talvez, incapacidade de esquecer as coisas. Eu não esqueço quase. E lembro-me da minha colega, naturalmente, hoje temos uma relação de amizade naturalmente também, natural. E pronto, sei lá, apanhou tanto que, pronto, todo mundo viu aquilo e marcou. Está a ver? Mas também o modelo educacional de anos atrás é muito diferente de hoje. Eu lembro que eu apanhei na escola, tipo, de bater. Os professores tinham essa autoridade de bater nos alunos. Quer dizer, o professor... aquilo já nem era educar, aquilo é mesmo esvaziar a raiva de casa. O estresse. Você ia esvaziar. Eu falo com exemplo de causa, tipo, os professores, eu sou filho de uma professora, né? As pessoas ganhavam muito, mas muito, muito mal. Está a perceber? Que eu já sabia que quando a minha mãe tinha dinheiro, era um arroz com feijão. Quando vias assim um arroz com feijão e tal, com um peixe à maneira, diríamos um peixe seco à maneira, a mãe aí está a chover. A mãe tem dinheiro. Mas aquele dinheiro também não demorava muito, sabe? Aquilo tipo é só uma semana e meia e tal, também já acabou. Está a perceber? Então... E é engraçado, deixa eu passar, vou pegar aí a sua deixa. É engraçado como é que realmente os professores eram muito mal pagos. Hoje os professores ainda reclamam do salário, mas antes era muito pior. Sim. Porém, ao meu ver, a qualidade educacional era melhor. Tipo, eu não sei se era a minha perspectiva, mas quando digo a qualidade educacional, era de que podemos até questionar os métodos, mas tu tinhas, por exemplo, alunos que estavam na quarta classe, que sabiam ler, escrever. Naturalmente, tinham a interpretação do texto muito bem feita. Hoje já é extremamente o oposto. Hoje até é questionável as habilidades de certos alunos. Então, tem essa questão. Voltando aí ao assunto, eu queria mais ou menos entender como é que foi a sua adolescência. Já deu para perceber que logo aos 5 anos teve um momento traumático aí, em que perdeu o pai. O pai foi a vida. E isso mudou drasticamente aí o seu estilo de vida. Como é que isso impactou a sua adolescência? Como é que o Vasco cresceu? Olha, foi muito difícil. Sendo alguém tímido, como já referi aqui, foi muito, mas muito difícil. Eu carreguei muitas questões comigo, digamos até quase a juventude. Ok. Mas, digamos, algumas coisas foram debeladas, digamos, foram ultrapassadas a partir do momento que eu entro para o escutismo. Ou seja, vou para a sabedoria, né? A sabedoria, por influência da minha madrinha, que é a dona Joana, que é a mãe do Hermes e todos os santos, minha madrinha, de quem... Se puder endereço aqui já um grande abraço, um grande respeito, com muito amor. Ô, carambolas, estou olhando para cima, ô, filho da mãe. A gente está aqui, está tudo focado, tem que estar nessa direção para conhecer. A minha madrinha, pese embora, quer dizer, as circunstâncias de hoje ditam de forma diferente, mas a minha madrinha foi sempre a minha segunda, também foi... Falar da minha mãe, tem que falar da minha madrinha, porque a minha madrinha, sempre que a minha mãe saísse, até porque nós católicos, não sei se é assim também, a madrinha é a segunda mãe. Ok. A madrinha é a mãe espiritual. Então a minha madrinha também jogou um papel fundamental naquilo que é a minha educação. Porque a minha mãe sempre que viajasse ao Lubango,
eu era na casa da minha madrinha que eu ficava com os meus irmãos, Ok. o irmão espiritual, o Hermes, a Tuxa, o Wilson e tantos outros. Ok. Estás a ver? Então, eu sou um bocadinho de tudo isso. E nesta época, o Mano Vasco só estudava ou já fazia aí algumas coisitas? Já Olha, trabalhava em alguma coisa, já tinha aí... Houve. Já era um pouco agitado com alguma coisita aí? Eu fui sempre um gajo com ambições muito longas, assim, muito para além. Eu costumo dizer, aprendi agora isso, né? Aprendi com o tempo que eu sou da dimensão daquilo que os meus olhos não conseguem ver. Ok. Eu vou para além. Eu não sou o tipo de que basta ficar repleto, deixa de pensar, né? Sem pisar ninguém, né? Sem desrespeito. Sem desrespeitar ninguém, naturalmente, mas Não, eu isso é sou bom. um homem ambicioso. Isso é bom. Eu acho que temos Então- que começar já a instigar mesmo esse tipo de pensamento. As pessoas têm que ser ambiciosas. Sim, tem que naturalmente. pensar... Apesar de estar na Xeira, além. quer dizer, crescer, desenvolver aí a vida no Vicente de Março, que é o bairro de Xeira para muitos, naturalmente, e para mim também, naturalmente, Yeah. sem sombras de dúvida. Ter aprendido o que eu aprendi, eu carrego, e tenho orgulho disso. Ok. Estás a ver? Sim, mas ainda volto mesmo com a questão. Naquela fase, na adolescência, Yeah. só estudava ou tinha já aí alguns business aí? Ou começou já Eu a- nunca fui, olha, business A empreender. como tal. Eu criava, não sei se chamaríamos de empreender. Nós queríamos criar, tínhamos uma febre, digamos, podemos assim chamar, febre de criar animais, né? E dali tirávamos algum dinheirinho. Ok. Parte das pessoas com quem eu cresci criavam pombos. Pombas mesmo isso aí e tal. Pô, Sim, sim, normal. sim. Nós Eu lembro criávamos dessa pombas febre aí. também. Havia uma época E eu, pronto, eu que também muita gente aí criava na criava. lixeira, sim. Só que eu nunca fui bom de negócio, nunca fui bom de negócio. Eu tenho os meus amigos, quer dizer, os meus amigos, o Kala e o Mingo, o Mingo, infelizmente, que é de feliz memória, já faleceu. Eles eram já aqueles que, tipo, viviam no meio, quer dizer, tínhamos já uma família desestruturada, digamos, né? Hoje podemos compreender assim. Sim. Uma família em que cada um faz o que entende, Ok. tá entendendo? Yeah. E esses já podiam ir, já iam para a praça fazer negócio, ajudar a levar sacos aí de baixo para cima de umas senhoras e tal. Eu lembro muito bem do Carlos. Isso, Agora sim, que é afirmou, eu tranquilo lembro e cala, isso, cara. E pronto, lembro o muito Cala, bem, sim. o Cala e o Mingo, sempre que pudessem, iam para a Praça do Chapanguel zungar ou seja, ajudar aquelas senhoras ou vender águas, vender água, digamos. Vender água. Sim. Então, num desses dias, certamente que eu já tinha um bom número de pombas e tal, só que eu não vendia, tal como os outros faziam, porque eu não sabia o que eu não tinha. Até hoje, para mim, fica um bocadinho difícil a negociar. Eu não tinha aquela naturalidade de negociações. Ok. Senão, hoje lendo, né, tenho conceitos de negociações a partir de teorias lidas. Não é tipo algo nato, não. E como é que chegamos até aqui? Tipo, Não, como mas é que quando você- chegamos até ao presente? Que eu Não, vou porque guardar aqui foi os necessário, segredos pro porque final. foi necessário Sim. porque antes que eu me esqueça, essa coisa de negóciozinho. Então o Kala e o Mingo convenceram-me que, pronto, a minha mãe deu-me um dinheiro porque eu tinha que comprar uma sambala para os pombos. Eu tinha dinheiro para comprar, acho que é 2 quilos de maçambala. E eles convenceram-me, mas então, mas está a dizer, eu sou o Dudu, para muitos, né? Todo mundo, eu sou Dudu. Eu cresci, sou Dudu de Domingos, né? Mas então você quer comprar, ou seja, quer comprar, você vai comprar 2 quilos de coisa de maçambala. Sabias que você podia comprar 5 ou 6? Como é que eu posso comprar 5 ou 6 se eu tenho dinheiro para 2 quilos? Não, vamos fazer assim, pega o teu dinheiro, vamos aí no Liro, vamos comprar água. Depois vais revender e ali vais ter ter lucro, então vais comprar outras coisas. Prontos. Azar meu. Eles já dominavam o mercado. É para conseguir aí zungar, eu fiquei a zungar. É para aquele tímido, já tinha voz grossa, né? Olha água, vamos fugir mais os clientes. Olha água. Os clientes começaram a ver. Eu tentava. E a minha água estava a descongelar. Eles já venderam, não sei o que. É para vender para mim também, não sei o que. E vendiam aonde isto? Zungava pelo Chapanguel lá dentro. Ok. Chapanguel lá dentro, passávamos
digamos, fardos, assim todas bancadas. Eles conseguiram vender porque são bons naquilo. Eu não, a minha água descongelou. Ou seja, ficou natural. O único saco que eu... que um senhor, talvez por compaixão, né? Eu lembro como se fosse hoje. Eu já disse, tenho dificuldade de esquecer. Sim. Olhou para mim, eu, rapaz, eu quero água. Eu fui lá chegar, tá água. Ele bebeu, era um Kingla. Até hoje eu lembro-me. Um Kingla bebeu água, não sei o quê. Epá, eu já esperançoso, pelo menos não vou ter todo o meu dinheiro, mas um bocadinho daquilo que eu investi, vou ter. Prontos. Lá, o homem bebeu, ele já todo caenche, tá vendo? Lembro como se fosse hoje, com uma calça meio rota aqui, e havia aquelas botas com a sola grossa. Tá vendo? As pessoas tipo, metiam-se aquelas botas assim, acho que é Jimmy Dong, ou o que chamavam assim naquela altura. Yeah. Olha, para o meu espanto, em vez de me dar o dinheiro, ele me abriu uma chapada. Oh! É? Yeah. Vi estrela no chapagueiro. Vi estrela. Abriu uma chapada. Aí, mas, eu já soltei os gritos, naturalmente. Isso tinhas quantos anos quando isso aconteceu? Esse episódio? Acho que é 12, 13. Nossa! Yeah, abriu-me mesmo. Aquilo que você estava de ver estrela. Você está afobado. Anda, te abre mais. Já estava aí no sol a tentar vender aí a água. Não, meu irmão, foi das piores experiências que eu tive naquilo que hoje chamam a tentativa, né, da diversificação, do tentar empreender. Eu fiquei traumatizado. E essa foi a última tentativa de empreender? Yeah, aquela foi a primeira e a última, porque me doeu mesmo de tudo. Dá para perceber, a chapada foi forte. Foi! A chapada foi forte. Foi. Para desistir do ato de empreender, a chapada foi forte. Foi forte. Eu vou aproveitar essa deixa para falar da Calima Studios. Se você pretende ter um casamento ainda no final do ano, você ainda pode ligar para a Calima Studio, agendar aí o seu dia e ter aí o melhor serviço de fotografia e filmagem da província de Benguela. Eu estou falando a sério, é o melhor mesmo. E para as empresas que queiram ter aí a sua criação de imagem corporativa, a Calima Studios também está oferecendo esses serviços. Então, não perca mais tempo. Vai lá na página da Calima Studios no Facebook e no Instagram e diga que você veio pelo Chamau Podcast. Eles vão fazer uma promoção específica só para si. Continuando ali, estamos ali na sua adolescência. Sim. Eu quero entender, o seu curso é muito raro aqui. Certo. Tipo, a formação e o seu ofício hoje é muito raro. Tão raro que eu só conheço você, tipo, que faz isso. Então, eu quero entender em que momento é que um jovem da lixeira, um menino órfão lá da lixeira, com uma mãe que é professora, foi fazer essa formação. Como? Como é que isso aconteceu? É um bocadinho... Emociono-me, na verdade, né? Tá a dizer isso. Digamos, eu perdi o pai, tive a mãe, ou seja, tenho a minha mãe, mas mais do que uma mãe, eu tenho o meu irmão mais velho. É mesmo o irmão mais velho no verdadeiro sentido da palavra. Sim, senhor. Estás a ver? Eu sou o que sou porque eu tive um irmão que, em algum momento, teve que tirar, digamos, os capins, criar caminho para que eu pudesse passar. Boas. Para mim, não veio porque eu sou já o super-homem, não. O meu irmão teve que trabalhar, teve que desbravar a terra para que eu depois pudesse passar. Uau. Foi assim e sempre foi assim a partir do momento que eu comecei a trabalhar no ramo em que eu me encontro. Mas mais do que isso, eu gostava de partilhar convosco algo muito, mas muito importante, porque ali, digamos, eu auge. Eu, a dada altura, quando senti que já havia necessidade de eu ter algumas coisas minhas, Sim. entendi que devia procurar um emprego. Sim. Isso foi com quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter 16, 17. E deve ter já alguém ali a dizer, mas qual formação é essa? Afinal, que estão a dizer? Estão a responder, calma. Vamos chegar, calma aí, devagar. Eu devia ter 16, 17 anos, quando a minha madrinha também aparece nesse caso. Pediu-me que eu levasse algum documento. O Hermes, que é o meu irmão espiritual, já trabalhava no Hotel Navegante. Okay. Pediu-me que eu levasse alguns documentos. Creio que faltava algum documento
Ele estava a trabalhar e pediram-me que eu levasse os documentos. Lá eu saí da lixeira, fui até o navegante e pronto. Maravilhei-me com aquilo que eu vi. Sim. Está a entender? Entrar no navegante, meu irmão, cheiro, ambiente, meu, não tem nada a ver com a nossa lixeira mesmo. Não tinha nada a ver, vamos ser honestos, não tinha nada a ver. Nada a ver? Eu abri, mano, aquela merda, aquele é um ar fresco que... Aquilo me banhou, na verdade, vamos se chamar. Uau! Foi um despertar. Foi o começo. E lá deixei o documento, mas eu não fiquei com aquilo, não fiquei só com deixar o documento. Ficou uma purguinha aí atrás de mim. 3 dias depois eu preparei-me. Preparei-me mesmo, aquela camisa já meio bem feita e tal, a mãe já engomou toda, vestido. Quem me conhece sabe que eu sempre vesti a rigor. Você vê? Sempre assim a rigor. E pronto, eu desci, eu disse, não, hoje é meu dia. Hoje é meu dia, eu quero trabalhar, eu quero um emprego. Você vê? Sim. Eu desci da lixeira, vi até o hotel navegante. Falei, chamei o segurança. Epá, jovem, está tudo bem, tá? Epá, eu sou o Fausto. Naquele tempo não era Fausto. Fausto vem do batismo lá do hotel navegante. Faustino é muito comprido. Faustino é muito comprido. Deve ser Fausto. Vamos mais abreviar clássico. isso. Vamos abreviar isso, Fausto. Já. Eu sou Faustino, não sei o quê. Vivo lá nos morros. Morro, nada na lixeira e tal. Mas eu estou à procura de emprego. Você me pode mostrar o dono ou diretor daqui do Hotel Navegante? Ele disse, aquele senhor é muito mau. Chama-se Senhor Luís Gouveia. Eu lembro como se fosse hoje. O senhor é muito mau, baixinho, cara de reguila mesmo, mano. Tá vendo? Aquele português traquino mesmo, mano. Lá vinha o português, descia eu lembro como se fosse hoje, um carro assim meio dourado. Devia ser um Suzuki Jimmy, creio. Cor dourada, assim, desceu. Ele me deu toque de segurança, olha aquele aí. Eu já tinha um pouco de altura. Eu me dirigi ao senhor, muito bom dia. Eu sou o Faustino e estou à procura de emprego. Ouve lá. Você é muito atrevido. Agora também fiquei, porra, sou atrevido afinal. Sou atrevido afinal. Mas então, como assim? Vês. Sim, eu preciso de emprego. Essa ousadia. Sim, eu preciso de emprego. Isso aqui não é lenda para fazer bonita a história, não. Isso é algo vivido. Sim. Vivido. Lá ele disse, tá bem, vamos. Ele abriu a porta. Logo entrou, chamou o Sr. Domingos. Que o Sr. Domingos naquela altura era o chefe da recepção. Sim. O Sr. Domingos apareceu. Epá, fala lá com esse rapaz. Eu já estou com aquele ar vindo da sabedoria, há um timbre meio de seminário, porque eu tinha colegas que já eram acólitos. Ok. E, como deves saber, a minha madrinha tem filha madres e tem, por causa da vivência dela, a passagem pela Kaala, que é o Ambo, ela tem uma ligação muito católica, assim. Sim. E os católicos têm uma forma... Tem seminaristas, padres, tem uma forma própria. Tem uma forma específica. E eu sou parte daquilo, eu cresci no meio daquilo. Okay. Então, aquele vestir, o dirigir, já quer dizer, era mais por imitação, já estava a imitar. Aquilo estava a imitar ainda. Tá vendo? Eu queria parecer ser. Tá vendo? Eu queria parecer. Aquele ar. Então, senhor vive onde? Eu vivo lá na lixeira. Então, conheces o Hermes? Sim, eu conheço o Hermes. Mas então, o que é que você quer? O que é que você sabe? Eu não sei, eu estava a terminar já. Estou a estudar ainda, não sei o que, estava a terminar esse meu último ano. Mas com muita dificuldade já. Para terminar, não sei o quê. Tá bom, mas você sabe fazer o quê? Não sei nada. Ainda não sei nada, por acaso. Pronto, deixa aqui o teu contacto. A minha mãe me tinha comprado um gingongo. Estava aqueles da Movicel gingongo. Como eu me lembro do gingongo. Isso. Como eu me lembro. A minha mãe comprou-nos um gingongo. Eu e meu irmão Cris, né, o Cash que me segue, comprou-nos um gingongo. Deixa bem que a Movicel poderia repetir mais essa estratégia do gingongo, que funcionou muito bem. Todos os pais compraram aquele gingongo, começaram a dar no... A minha mãe me deu-nos o gingongo e eu deixei o contacto. Sim, pronto, já. Deixei ele o contacto. Uma semana depois, ligaram para mim, eu vim. Hoje você vai começar a trabalhar aqui.
Não, minto. Ele disse, vai buscar teus documentos. Eu, santo Deus, quais são os documentos que eu tenho que trazer aqui? Eu não tenho nenhum documento. Oh, então eles te receberam, te atenderam, Eu sou, sem olha, documento nenhum ainda. sem documento algum, mano. Ainda que eu não vou ser aqui, tipo, não vou dramatizar a coisa. Mas eu sou um homem abençoado. Yeah. Tá vendo? Eu sou mesmo um filho de Deus mesmo. Porque sempre que eu necessitei, algo aconteceu. Uau. Eu nunca me senti, com toda honestidade, né? Nunca me senti batido na parede sem nenhuma solução. Quando eu penso que não, aparece alguém do nada. Tá a perceber? Uau. Aparece alguém e me estende a mão. E pronto, disse qual é o documento? O meu documento é quê? Minha cédula. Eu não tinha bilhete. Minha cédula, uma declaração aí, sou já aí, não sei o quê. E uma cópia, e uma fotografia tipo passe. 3 documentos eu entreguei. E ali eu comecei a estagiar. Graças a Deus também encontrei uma pessoa muito especial, o Carlos Teixeira. Estagiaste em que área aí? Eu sempre fui para a recepção. Não, mas atenção. Apesar de eu vir lá das Morróvias, né, dos morros, eu já tinha um perfil de gente. Atenção, sim, não. Sim, porque isso conta. Yeah, eu costumo dizer assim aos meus próximos, quando você vai procurar uma mulher, olha para a mulher e olha para si, imagina o rosto do teu filho. Yeah. Tá a entender? Se não bater, epa. Se não bater, porque pô, os rostos também contam. Você... Não, esse é um bom conselho. Sim. É um bom conselho. Porque tem aqueles bebês. Tem aqueles bebês. Não é por mal que eu diga são isso. sim. Não é por mal que eu diga isso. Mas há sítios de grandes empresas. Meu irmão, o teu perfil conta muito. Não, isso aqui. Isso é assim. Tem verdades que não são lá muito. É que as pessoas não gostam de ouvir. Epa, também não sou lá também tal super, mas também não sou lá tutu. Atenção, brincadeira até hora, né? Bom. Existem mas é determinados empregos que claramente a imagem importa. Sim. Esse é um critério que é tido em conta. E isso, Yeah. vamos ser honesto, acho que isso jogou um papel fundamental para mim. Me ajudou. O vento soprou para esse canto. Eu também era lá, também não era como sou hoje, assim, meio coisa, era franzino, né? Assim, meio estreitinho e tal, mas, pô, o meu rosto não mudou muito. Tá vendo? Epá. Pronto. Tá bem, mas... então ficou no Hotel Navegantes por quanto tempo? Eu fiquei no Navegante 2 anos. 2 anos? Yeah, 2 anos e meio, digamos. Mas eu conheci gente especiais. Isso foi... Conheci gente que, de alguma forma, que deram-me... Mostraram-me o mundo. Ou seja, mostraram-me o outro lado do mundo. Sem eu, de alguma forma, assim, tipo, prestar muita atenção. Ok. Por quê? Porque eu, quando fui no Navegante, ensinaram-me a falar, a atender ao telefone, porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é atender ao telefone. Ensinaram-me a falar, ensinaram-me a atender ao telefone, a trabalhar. Eu trabalhei pela primeira vez com o computador no Navegante, graças ao Carlos Teixeira, que foi meu colega, alguém que eu respeito muito, eu chamo até hoje, meu instrutor, meu mestre da vida. Então, isso tudo foi, de alguma forma, foi a base. Eu fui crescendo. E quando fui lidando com as pessoas, vinha gente... eu fiz, imagino o Hotel Navegantes. como recepcionista, lembro que aquilo em 2001, 2002, estava-se a fazer... 2002, 2003, estava-se a fazer o lançamento da reconstrução nacional do país, nosso país mesmo. Sim. Eu tive a honra de receber o presidente da Zâmbia, na altura do lançamento da linha férrea Angola-Zâmbia. Okay. Epá, foi um dos altos momentos da minha vida, né? E não só conheci generais. Naquela altura havia o Términos, falando de Benguela, só havia o Navegante no Lubito, o Término que estava assim meio a laquear, e estava o Hotel Mombaca em Benguela. Okay. Então, quem vem a Benguela não chega no Navegante, epá, atenção, está na rua. Está a perceber? Está a dormir na rua. Okay. Então, todo mundo quer vir no Navegante. Eu aí aprendi a olhar para as pessoas, a olhar para as pessoas, não importa quem fosse, mas eu aprendi a olhar as pessoas com todo respeito, mas sem aquilo, o nosso tremer, sem o tequetar. Mas sem medo, sem temor, mas com dignidade. E isso é uma cena que realmente importa muito para quem quer cavalgar na vida, porque a capacidade de interagir com as pessoas.
sem que isso afete, de certa forma, o seu equilíbrio emocional. Absolutamente, Mano, yeah. mano isso Absolutamente. é... E eu, por exemplo, que já sou gago por natureza, Sim. mano, essa é uma lição em que se tu não Olha, dominas bem, e dá eu- uma olha, percepção vou- muito errada da tua imagem. Vou te dizer o que eu fazia, propositadamente. Havia moças já, hoje, pessoas que vinham já com cheio de nome tóxico e tal, armado em finos e tal. Vinham já dirigir-se muito mal, né? Sim. Eu sou o tal, né? Encontramos na recepção, lá vinha com aquele ar. Somente mulheres, eu, provavelmente assim. Quer dizer, eu assim muito calmo. Tá tudo bem? Tá. Desculpe, senhor. Ô, senhor, há uma coisinha branca aqui. É só para lhe gozar mesmo, irmão. Você não vai conseguir encontrar uma mulher constrangida ou um jovem, talvez constrangido, se você dizer qualquer coisa merda como essa. Sim, mas sim. é uma forma de tirar dali, quer dizer, é uma forma de dizer, ou seja, é uma forma de você lhe pôr sob o teu controle. Tá entendendo? Sim, sim. Eu gostava de sentir, eu gosto de sentir as pessoas que se dirigem a mim, mas que estejam sob o meu controle, tá a perceber? Eu gosto de controlar. Direto ou indiretamente, Tem gosto de alguém sentir. manipulador até um certo ponto. Eu gosto dessa Não, coisa. sim, é o que eu quero saber. Achas que és alguém manipulador? Não necessariamente. Acho que toda e qualquer pessoa que se preze realmente Aham. diante de qualquer situação é importante, simples e básico, ter o domínio da outra, ou seja, dominar a outra pessoa. Ainda vamos falar muito disso. Olha, você abriu aí um assunto, vamos pegar muito, mas eu não quero fazer passar uns detalhes que nossos telespectadores vão estar extremamente curiosos em saber. Yeah. Qual foi o salário aí no Navegantes? Pô, você não tem vergonha de dizer isso. Eu digo sempre às pessoas que reclamam. Eu ganhei, o meu primeiro salário foi 10 mil kwanzas. 10 mil kwanzas naquela altura, só para deixar bem claro às Naquela pessoas, altura eram $100. Eram $100. Que hoje equivale mais ou menos a Acho que é 50, quase 50 mil. Quase 50. Hoje Sim, está mas- 40 e tal, né? Yeah. Hoje está 40 e tal. Foi Quase 50 mil kwanzas. Foi $100. Lembro-me como se fosse hoje, mas ainda assim, ser honesto, eu tinha um cartão que cartão que tinha acesso a compras de 2.500 kwanzas, acho que era $25. Uau! Estás a ver? Como é que era ganhar $100 com um cartão daquele na lixeira? Um jovem vaidoso. Pô, comprava. Um jovem vaidoso, que até era tímido antes. Agora começou a falar Não, bonito. só que aí já nessa fase eu já entrei no escutismo. Já era escuteiro. Como escuteiro, já perdi o equilíbrio. Já não tinha mais medo. Porque Sim. já fui animador e Por isso tal. mesmo é que eu estou a fazer essa questão. Como é que é? Eu imagino ali, 17, 18 anos, certo? Sim. Quando começou a trabalhar no pai, Navegante. Meu irmão. Ter $100 aí todos os meses, estar lá na lixeira, tipo, já ter essa... Pronto, porque ali também já começaste a receber as influências de outras culturas. Sim, naturalmente, Estava sem sombra de dúvida. Quer dizer, eu passava mais tempo aqui embaixo do que em casa, no caso. Exatamente. Como é que foi a tua juventude com esta... Essa coisa. Epá, não sou lá muito. Não, juventude, não digamos. Eu também não sou jovem, caralho. Sim. Epá, acho que eu não mudei Mas como é que foi? muito. Como é que foi? Como é que eu foi? sempre. As meninas. Não, eu quero não. saber. Olha, assim, eu não tive uma educação por conta da timidez e da perca do meu pai. Havia coisas, digamos, que eu não podia me abrir com a minha mãe. Ok. E, epá, modéstia à parte, as meninas gostam de mim, sempre gostaram de mim. As mulheres gostam de mim. Epá, isso aqui, né? Isso, epá, atenção, né? Gabar-se, né? Na atenção. Não, Mas tá à isso- vontade, pode falar. É a tua verdade. Eu gosto de dizer o seguinte: eu não vou deixar de falar a minha verdade só porque te deixa constrangido. não, mas atenção. Se é a sua verdade, tá à vontade em falar. As mulheres gostam de mim, prontos. Nunca Mas- tiveste problemas com isto. Não, nunca tive tipo. Preciso fazer oração para ir conquistar uma mulher, não. Muito pelo contrário. Ela sempre me. Não, nunca cheguei a isso. Porque, Sim. modéstia à parte, né? Havia sempre quem gostasse de mim. Independentemente de que eu estar vá lá ter navegante ou não. Sim, sempre, Sim, sempre. ok. Desde miudinho, aí na escola e tal. Eu tive, digamos, eu vou ter que abrir convosco isso. Eu tive a minha experiência, tipo, de uma experiência sexual muito, muito novo. Por quê? Ou seja, a moça que cuidava de nós,
Epa, naquele dia estava no fogo e meteu-se comigo. Está a ser filmado. É sério. Olha só, e a gente aqui a falar bastante sobre a infância. Como é que você esquece um detalhe? Um detalhe tão significante quanto este. Sim, mas isso é verdade. Naquela altura, a Mana Rosa já não existe hoje, talvez. Ok. A Mana Rosa, ela talvez sentiu-se atraída, não sei. Mas sei. tem quantos anos, né? Olha, eu acho que tinha 8, 9, era muito pequeno. 8, 9 anos. Era muito pequeno. Ela tinha quantos anos? Talvez já tinha 25 ou 26 ou mais. Sim, mas Não é assim, eu estou a rir, mas eu estou a me sentir meio constrangido em rir. Porque. Olha assim, é assim. Eu já escrevi sobre isso. Olha. Sim, Gibson, eu vou terminar de. Olha assim, é assim. Nós estamos a rir muito dessa história e não é. Prontos, porque a nossa primeira edição aqui do Chamou Podcast foi com alguém que sofreu de estupro, de pedofilia, e foi uma jovem. Eu não sei se me estupraram nesse caso. Não, eu estou a dizer. Não. O engraçado o interessante, nós estamos a rir aqui durante a tua exposição, rindo porque é irônico o facto de que na primeira edição tínhamos aqui alguém que sofreu de pedofilia, uma jovem na mesma faixa etária, e que se envolveu com alguém quase da mesma faixa etária, só que era uma menina. Então, é engraçado como é que a perspectiva muda muito quando é um rapaz e quando é uma menina a passar pelo mesmo. Se bem que vale aqui informar para quem está assistindo aqui o nosso podcast, ainda assim é pedofilia. Me atacaram. Não, atacaram aqui o nosso mano. Não façam isso, não ataquem inocentes. Pronto, mas essa foi a tua primeira experiência. Quer dizer, não sei se poderia considerar isso experiência, mas é o que eu gravo. Eu gravei tanto que eu depois, naquela inocência de criança, eu queixei na minha mãe. Eu falei, mãe... Ainda bem. Boas. Mãe, a Mana Rosa meteu-me num sítio escorregadio. Crianças, chegam a esse exemplo, façam isso. Se um adulto ou uma adulta vos obrigar a ter relações sexuais, ter relações sexuais com vocês, né? Vocês devem obrigatoriamente fazer o que o Mano Vasco fez, contar aí à mãe, porque é pedofilia, é errado, é mau, e não podem fazer isso. Mas eu quero saber mais dessa experiência. Depois disso, o que aconteceu? Eu falei na minha mãe e pronto. A minha mãe, só sei que de um tempo deixei de ver a Mana Rosa. Acho que despediram, só que eu não notei. Estás a ver? A minha mãe sem dizer nada, né? Notei que a Mana Rosa desapareceu em casa. Até os dias de hoje. Não sei o que é feito dela. Mas sentiste... Não, por favor, desculpa. Mas foi algo assim meio... O que é essa merda? Estás a ver, né? Mas lembras do episódio em questão? Tipo, lembras do ato em si ou o que ela fez naquele momento? Estimulou-me naturalmente, né? Porque certamente que tinha que me estimular. Não, mas estimulou-te como? Eu quero saber disso. Carambola, porra. Ela mexeu lá. A minha mãe falava, a minha mãe diz sempre, pegou no bichucho. A minha mãe diz assim, vai lavar a mão, sempre dá no bichucho. Pegou-me no bichucho, mexeu, fez essas coisas e tal, para mandei lá para cima mesmo, quando assistei estava lá a escorregar. Mas dá mesmo. É verdade. Essa Mana Rosa, poxa. A Mana Rosa fez isso por acaso. E pronto. Como não tinha noção do que realmente era aquilo e coisa. Sim. Hoje, volta e meia, eu acho que há um ano atrás eu escrevi uma matéria sobre isso. Sobre isso, na verdade. Contando um bocadinho sobre essa experiência. Que é negativa. Extremamente. Foi muito negativa, porque podia contrair qualquer merda, estás a ver? Foi muito negativo e pronto, fez bem e muito bem a minha mãe. A minha mãe tê-la posto fora, digamos. Hoje eu posso perceber a ausência dela em nossa casa, posso perceber que a minha mãe pôs ela fora. Sim, está a perceber? Pronto. E sentes que esse
Esse episódio triste. Fez-me algum mal. Sim, se surtiu algum efeito traumático em si. Não, muito pelo contrário, que essa merda mandou para mim. Olha. Eu não sinto de nenhuma forma traumatizado, muito pelo contrário, quer dizer, é um episódio vivido, mas não sinto que foi algo... Prontos. Isso influenciou na forma como tu enxerga das mulheres baixas? Com muito respeito. Uma das coisas que eu tenho, educação de mãe, tá vendo? Respeitar sempre, sempre e sempre as mulheres. Boa. Ainda adolescente, minha mãe sempre nos disse, procura sempre ser motivo da felicidade de quem, ou seja, da tua parceira, da tua namorada, quem seja. Ou seja, sejas tu o motivo da felicidade da tua parceira. Okay. Sejas tu a razão, digamos, ela está bonita. Tu sinta-te orgulhoso de estar a sentir que você é parte daquela beleza. Sim. Estás a perceber? Sim. Esse é o fio condutor da minha mãe. Está a perceber? Uau. Só que às vezes é muito mal percebido. As mulheres às vezes percebem muito mal as coisas. Está a perceber? Sim, olha, é uma frase, por exemplo, que eu gosto muito de usar e eu aplico na minha vida, que é a vaidade de um homem está no sorriso da sua mulher. Então, eu acho que isso diz muito sobre o que acabou de falar aqui. Mas eu fiz essa questão sobre os possíveis efeitos traumáticos que poderia ter, porque eu presumo que com 8 ou 9 anos ninguém havia falado contigo ainda sobre sexo, ou sexualidade, e de repente tu se viste numa experiência que você não podia nem entender o que era aquilo. Mas eu vejo um mambo, para dizer mesmo, não tem problema disso. Só senti o mambo a picar e a escorregar. Chega! Pronto. Pronto. Bom, isso até é muito interessante a gente ter agora aqui esse episódio, porque dá para fazer uma analogia sobre o impacto. Enquanto que numa pessoa foi totalmente traumatizante e afetou a vida, as relações e tudo dela, por exemplo. Já para o homem parece que a perspectiva é totalmente eu não sei. indiferente. Pelo menos no seu caso. Esse é o termo correto. Indiferente. Sim. Mas voltando aí ao assunto dos navegantes, então, o que lembras que mudou na sua vida desde que começaste a trabalhar? Tipo, qual é o impacto que isso trouxe? Depois eu comecei a ver a coisa diferente, comecei a cuidar mais de mim, naturalmente. Conheci pessoas com ambições muito altas. Comecei a ter o contacto com pessoas, digamos, naquela altura havia como disse, ninguém podia vir ao Lobito sem que ficasse no Temer ou no Telo Navegantes. Então, havia pessoas, quer dizer, mais inspiradoras do que negativas, assim, podemos dizer. Clientes que relacionavam-se conosco, tínhamos uma relação de amizade e tal. Generais, que não vou cá citar nomes, estás a ver? Que, pronto, já dada altura, eu lembro-me de ter dito a um deles, que é maldito, talvez arrependo-me pelo facto de ter nascido tarde, quer dizer, quando havia ainda guerra, né, conflito armado, digamos, eu não tinha idade militar. Ele disse, não, muito pelo contrário, feliz és tu que não tiveste idade militar para ir para a frente. Estás a ver? Mas por que disseste isso? Por quê? Porque eu queria um emprego para além daquilo que eu tinha. Conforme eu disse, alguma coisa me inquietava. Eu não sou o mar de rosas, mas eu procuro ser o mais verdadeiro possível. Ok. E como um recepcionista, você muitas vezes é obrigado a rir quando você está triste. Você é obrigado a dar aquela cara de alegria quando você está mesmo embaixo. E essa falsidade, esse correr, quer dizer, correr de um ponto para o outro em um segundo, mexia comigo. Toda a vida fui criando, havia leis que eu quebrava. Eu gosto de quebrar leis e regras. Um navegante naquela altura, nenhum cliente que tivesse um quarto, a pessoa que a empresa deles estivesse a pagar um quarto single, um quarto solteiro. E se a empresa tiver a pagar um quarto solteiro, ele não tem direito de entrar com uma parceira ou o que seja.